Então, a lei 10.828, a lei 10.828, de cara ela já diz para você entender. Lembra que eu falei? Tem a lei, tem o decreto e tem a portaria. Então, a lei, de cara, a lei, ela já está dizendo, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Essa que é a manchete. Essa que é a vontade da lei. Salvo, tem uma exceção, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Então, tem alguns casos que tem o quê? Que tem legislação própria, certo? O porte de arma, ele é proibido, mas é obrigado a fazer exceção. E qual é a exceção? Tem uma legislação própria e para. Aí vem aqui, ó, integrantes das Forças Armadas, órgãos integrantes da Polícia Administrativa, guardas municipais das capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes, né? Agentes da Agência Brasileira de Inteligência, integrantes de órgãos policiais, agentes penitenciários e, empresas de segurança privada e de transporte de valores. Então, se veja bem que a lei 10.826, ela diz é proibido. Essa que é a regra, certo? É proibido com exceção, com os casos previstos na legislação própria e para. Aí ela descreve aqui, legal? Então, o porte de arma, via de regra, a regra não, ela é proibido em todo o território nacional, legal? Agora, vamos analisar o seguinte, né? Como é que eu consigo o porte de arma de fogo? Eu não posso pedir, então, o porte de arma de fogo, Pedrosa? Pode. Você pode pedir. Todo mundo pode pedir o porte de arma de fogo. Olha que legal. Ele é proibido, aí tem as exceções. Qual é a exceção? É essa que eu vou ler para você. Tá? Presta atenção. Aliás, você está acompanhando na tela aí, né? Vamos ler junto com os outros, vamos acompanhar ali, ó. Primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um prévio registro e cadastro no Sinarme, que será expedido pela Polícia Federal. Ou seja, é você comprar a arma. Primeiro você compra a arma, você tem a posse da arma. Tá? Como é que você vai fazer isso? Na forma como eu falei antes, na primeira fase da aula. Tá? Prévio registro e cadastro no Sinarme. Será expedido pela Polícia Federal em caráter excepcional. Ou seja, o porte da arma ele vai ser concedido em caráter excepcional. Desde que? O que precisa? Agora nós vamos entrar. Desde que você comprove a efetiva necessidade por exercício de atividades profissionais de risco ou de ameaça à sua integridade física. Aí você diz, valeu. O cara vigilante falou assim, valeu, cara, porque eu estou dentro dessa. Eu tenho um exercício de atividade profissional de risco. Legal, você tem. Só que essa parte já está regulamentada lá quando a gente fez aqui, ó. Olha lá, tá vendo o item 7? É proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo os casos previstos no quê? Empresa de segurança privada e transporte de valores. Ou seja, esse efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco, você já tem, que é o porte de arma em serviço. Então, o vigilante, ele já tem o porte de arma em serviço. Por que ele tem o porte de arma em serviço? Porque ele realiza uma atividade profissional de risco, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, quem? Eu poderia colocar o motorista de caminhão. O motorista de caminhão que anda nesse Brasilzão, ele não tem uma profissão de risco? Então, ele poderia pleitear o quê? O porte de arma. Ele poderia pleitear pela sua atividade profissional. Aquele advogado criminalista, né, que entra assim numas pendengas assim de defender, o cara matou o outro, ele vai lá defender o cara que matou, aí ele vai pegar a raiva, o ódio de todo mundo, de toda a família, né, daquele cara que foi morto. Então ele poderia justificar que, cara, eu estou numa atividade profissional de risco, porque eu recebo ameaças, eu recebo constrangimentos, etc e tal, os caras ficam me prometendo. Então, a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco, esse item, embora ele seja pesado, ele não caberia ao vigilante, porque o vigilante já tem o porte de arma em serviço. Legal? Agora vem comigo aqui, ó, a segunda parte. Ou de ameaça à sua integridade física. Opa! Aqui tem uma parte que serve ao vigilante. Porque vamos imaginar, mas não todos os vigilantes, eu imagino, né? Você é vigilante e trabalha no transporte de valores, por exemplo. Existem muitos casos de que a mente criminosa diz o seguinte, cara, como é que nós vamos entrar lá no banco? Como é que nós vamos obter informações privilegiadas? A gente vai na casa do camarada, a gente vai na casa do profissional vigilante e vamos o quê? Constranger, sequestrar a família dele.
chega lá na família dele, vamos sequestrar a família dele, vai passar informações ou vai realizar algum ato de preparação da ação criminosa. Isso, existe notícias disso, existem casos assim. Pode acontecer? Caso. Então o vigilante poderia argumentar, né? O vigilante poderia argumentar essa situação aqui para comprovar a efetiva necessidade. Você veja que aqui é diferente da posse, porque a lei está dizendo o que é aqui e ela constrange, ela restringe. Então não é para muita gente, é para pouca gente. E o vigilante, ao meu ver, se enquadraria, não todos os vigilantes. O vigilante trabalha numa escola. Então, qual é a ameaça que ele sofre fora do seu ambiente de trabalho? A regra aqui para o vigilante seria o quê? Você receber ameaça à sua integridade física fora do ambiente de trabalho, porque lá no ambiente de trabalho você já tem o porte de arma. Se for um posto perigoso, você já vai ter o porte de arma, já vai ser um posto armado. Não é um posto armado. Então, não é um posto que traga muita complexidade de risco à sua integridade física e à vida fora do ambiente de trabalho. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Isso é muito poderoso. Agora, você trabalha na penitenciária, né? Tem muitas empresas, né, que são especialistas em segurança de penitenciária, mesmo que seja nos muros, mesmo que seja na periferia, não entra em contato com o preso. Mas o que acontece? Você sabe que o ambiente penitenciário é muito forte, aquele ambiente é muito pesado. E pode, com certeza, a mente criminosa, o crime organizado, constranger o vigilante para que ele leve alguma coisa ou para que ele traga alguma coisa lá de dentro do presídio, para que ele realize algum ato que seja em benefício do crime organizado e por isso ele seja constrangido seja ameaçado na sua integridade física. Vocês estão entendendo a lógica? Aí sim, justificaria, né? Justificaria o vigilante a requerer o porte de arma por efetiva necessidade, em razão pelo seu exercício profissional? Não, mas pelo efeito, pelo reflexo da sua atividade profissional. Ou seja, naqueles casos onde incorre ameaça à sua integridade física e à vida. Compreenderam isso? Então, o vigilante pode pedir o porte de arma de fogo? Qualquer pessoa pode. Só que ela vai ter que comprovar a efetiva necessidade dentro desses dois dispositivos legais, né? E o porte de arma ele pode ser concedido através de uma abrangência territorial. Por exemplo, eu posso dar o porte de arma restringindo a abrangência territorial que você vai poder portar a arma. Porque o que é portar a arma? É levar a arma consigo na via pública, né? Em trânsito você pode levar a arma. E também o porte da arma pode ser concedido por eficácia temporal. Vamos imaginar que o vigilante chega lá e comprove que ele tem um efetivo risco, legal? Então, o porte da arma pode ser concedido, vamos imaginar assim, enquanto você estiver realizando esse trabalho, você tem o porte de arma. Ao momento que você saiu desse trabalho, que não incorre mais risco à sua integridade, você não vai ficar mais exposto, fora do ambiente de trabalho, você não vai ter mais o porte de arma. Então, o porte de arma, ele é sempre em caráter excepcional e é controlado, ele é restrito, ele é estritamente controlado e ele é restrito, ele tem que ter uma justificativa. Então, nesses casos, não é assim o porte de arma ad eterno, não acontece isso. Ele pode ser revogável, conforme a gente colocou ali, a qualquer tempo. Basta que pegue lá o cara no estado de embriaguez ou sob efeito de substância química ou alucinógenas, né? O cara está doidão. Ele conduzia a arma de forma ostensiva, ou seja, a mostra. O que é de forma ostensiva? A mostra. O cara bota a arma na cintura e sai, né? Bobalhão ali, né? Não, tem que ser discrição, né? Ou se ele adentrar ou permanecer em locais públicos, por exemplo, igrejas, escolas, estádios, shopping, local de circulação de pessoas, local que tenha circulação de pessoas, ele não pode portar a arma e nem pode permanecer no ambiente. Olha que legal, ele fala adentrar e permanecer. Então, isso são motivos para ser o porte da arma revogado a qualquer tempo, né? A qualquer tempo pela autoridade policial.